Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos aqui mais uma vez nesta feita no último trimestre de 2020, estudando uma lição maravilhosa sobre o livro de Jó, cujo tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos estudar a lição de número 2, cujo título da lição é Quem era Jó? Temos o nosso texto áureo, Jó capítulo 1 e versículo 1, onde diz o texto: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Vamos estudar essa lição maravilhosa. Fique conosco e seremos edificados pela poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, aprendemos na aula passada que Jó viveu de uma forma tão intensa para Deus, em sua forma de dedicação a Deus, que alguns teólogos, ao estudarem a sua vida, sua biografia, eles acharam que Jó era um personagem fictício. Mas aprendemos aqui com a maravilhosa aula ministrada pelo professor Wallace, que Jó, ele era um personagem real, ele era uma pessoa real, foi um ser histórico. Aprendemos que a sua vida, ela foi tão dedicada a Deus, que ele conseguiu manter-se puro, mesmo quando ele foi provado por Deus, tentado pelo diabo, instigado pela sua esposa e acusado pelos seus amigos. Jó conservou a sua integridade. É isso que iremos estudar aqui nesta lição maravilhosa, que assim vai servir de muito ensinamento para nós sobre as qualidades da vida de Jó. Vamos para o nosso tópico de número 1. Um homem de caráter irretocável. Subtópico 1 diz íntegro, sincero. Subtópico 2, reto. Subtópico 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Meus irmãos, no subtópico de número 1, íntegro, sincero, o caráter de Jó é quem vai definir quem ele é. Aqui está falando sobre a questão do caráter desse ser humano, desse homem, esse que o autor da lição chama de homem de Uz. O caráter dele é quem define ele. Vemos que o caráter define uma pessoa. No caso de Jó, era um homem sincero. Não é que Jó fosse alguém perfeito ou alguém que não tivesse erros ou falhas. Só que nós vemos a qualidade de Jó e ele tem um caráter tão sincero, tão dedicado a Deus, né, e também aos seres humanos. Ele age com tanta sinceridade e integridade que o próprio Deus é quem vai elogiar Jó. Uma coisa é os seres humanos olhar para você e dar uma boa referência de você. Uma situação é o seu pastor ou alguém da sua igreja ou um familiar seu, ele dá uma palavra por você. Outra situação é aquele que sonda os corações, o que a Bíblia chama de perscrutador. Ele examina os corações e ele dizer que que ele é um homem reto, é um homem íntegro, né, que se desvia do mal e também sendo um homem temente. A palavra íntegro aqui, na raiz hebraica, ela dá o sentido de plenitude de caráter, de completo. É alguém que tem um caráter pleno. Jó, ele era alguém que ele tinha um caráter pleno, não tinha mancha, não tinha mácula no caráter de Jó. O sábio Salomão utiliza essa mesma palavra hebraica em Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2, e também em Cantares de Salomão, capítulo 6 e versículo 9, onde a tradução para essa mesma palavra, que aqui no livro de Jó é traduzido como íntegro, lá é traduzido como minha imaculada. Lógico que ele se referindo à mulher que ele está se direcionando a sua voz. Então ele chama ela de minha imaculada, mas a palavra hebraica é a mesma lá. Então nós podemos dizer que o caráter de Jó, ele era sem máculas. Era um caráter imaculado, era um caráter sem mancha, era um caráter completo e pleno na presença de Deus. Então, aprendendo isso de Jó, isso remetia para a cultura da época, porque a cultura hebraica, ela valorizava
essa ideia do éticos morais, os valores éticos morais da época eram valorizados e grandemente celebrados. No livro de Provérbios, capítulo número 22 e o versículo 1, nos diz: um bom nome é melhor do que as riquezas. Veja, o caráter era mais valioso do que as próprias riquezas. Então, homem com um caráter como o de Jó estava em falta naquela época. Um homem reto, um homem íntegro, um homem de caráter sem mancha. O salmista, no Salmo 112, no versículo 1 e 2, ele sente falta desses homens. Ele diz que esses homens, como do caráter de Jó, neste modelo, estavam em falta. Ele diz o seguinte, Salmos de número 12 e o verso de número 1 e 2. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Veja, são poucos os fiéis entre os homens. Veja como esses homens eles falavam nesse salmo. Primeiro, eles falavam com falsidade, né? Isso já era uma mancha no caráter. Segundo, eles falavam com elogios mentirosos. E terceiro, eles falavam com o coração dobrado, ou seja, com segundas intenções. Quão diferente era este homem Jó? Um homem sincero que não agia com falsidade, não falava mentiras e não tinha um coração dobrado, ele não tinha um coração falso. Inclusive, foi o que o diabo acusou Jó. Ele acusou Jó exatamente de adorar a Deus com o coração dobrado, ou seja, o diabo acusou Jó de adorar a Deus com segundas intenções. O salmista disse que os homens da sua época, eles tinham o coração dobrado, eles não eram fiéis, eles não agiam com fidelidade. Mas Jó, né, foi acusado pelo diabo de adorar a Deus somente com o coração dobrado, ou seja, com segundas intenções. Mas, analisando o texto bíblico, nós veremos que primeiro Jó, no versículo 1, é que ele era tudo o que ele era. A sua dedicação a Deus, se desviasse do mal, o seu temor a Deus. No versículo 2 ele tem filhos. E no versículo 3 é onde ele consegue os seus bens. Então, primeiro Jó temia a Deus para depois conquistar tudo aquilo que ele conquistou. Né? Antes mesmo dele ter tudo o que teve, ele já temia ao Senhor. E o que é mais extraordinário é que Jó, vivendo muitos anos antes da igreja ser fundada, ele tinha um padrão de sinceridade que a igreja vivia na época da plenitude do Espírito. Veja, Jó, vivendo séculos antes, ele consegue, né, ter um padrão cristão. Vejamos o texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2 e versículo 46, onde está escrito: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Veja, a igreja, ela não tinha um coração dobrado. A igreja, ela tinha sinceridade de coração. Não agia com segundas intenções. E assim também era este servo Jó. Aqui, lógico, está na versão NVI, né, esse capítulo 2 de Atos, versículo 46, onde que essa integridade de Jó era uma das características da igreja. Era uma sinceridade plena, era uma plenitude de caráter. Havia uma sinceridade de coração, né? Não tinha um coração dobrado. Eles agiam com sinceridade, assim como também esse servo Jó era um homem íntegro. Pois bem, meus irmãos, vamos para o subtópico de número 2, reto. A segunda qualidade de Jó. Ele primeiro era um homem íntegro, agora ele é um homem reto. Jó era um homem reto, isso quer dizer direito e justo. Esse aspecto aponta para alguém que não se desvia dos propósitos de Deus. Jó, ele andava retamente nos caminhos de Deus, ele não se desviava. Por quê? Porque ele leva uma vida de retidão. Ele era um homem tão dedicado a Deus, que o próprio Senhor disse, no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Jó, ele disse: ninguém há na terra semelhante a ele. Que elogio, meu irmão!
Que coisa maravilhosa! Deus olhar para um homem e dizer, ele é tão reto, ele anda tanto em retidão nos meus caminhos, que eu procuro na terra alguém semelhante a ele e não encontro. Então, isso aqui é maravilhoso, porque quando Deus ele elogia Jó, e lá na frente também, como o professor Wallace já ministrou aqui, no livro de Ezequiel, quando Deus vai elogiar, ele elogia Jó novamente, dizendo que Jó era um homem justo, era um homem que agia com justiça, com retidão. Essa retidão de Jó era tanto para com Deus, como para com os homens. Jó, ele não andava em caminhos tortuosos, ele agia e andava em retidão. Ele era um homem reto, era alguém que não se desviava dos propósitos de Deus, né? Este é a nossa visão. Cristo, ele deu um exemplo sobre a igreja, sobre os cristãos, eles agirem com retidão, quando ele diz assim, quem lança a mão no arado e olha para trás. Esse olhar para trás é quando o arador, ele lançava a sua mão no arado e ele ia arando a terra, e na ponta do arado embaixo tinha o que chama de aguilhão, onde ele ia rasgando a terra, era uma ponta de ferro, e quando ele rasgava a terra ali, se o arador olhasse para trás, esse aguilhão, ele batia em uma pedra e era arriscado quebrar o arado. É por isso que ele diz que quem olha para trás, ele não é digno para o reino de Deus, ou seja, ele não é apto para o reino de Deus, porque alguém que olhava para trás quando estava com o arado na mão, ele não era apto porque ele quebrava o arado. Então, Jó, ele era um homem reto, ele não desviava o seu sulco no arado, que também era uma possibilidade de quando a pessoa olhava para trás, o sulco que ele cavava com o arado, ele não saía reto. Então, para que ele andasse em retidão, ele tinha que colocar a mão no arado e olhar para frente. E Jó era um homem que não se desviava dos propósitos de Deus, mas era um homem reto. Subtópico de número 3. Temente a Deus e desviava-se do mal. A ideia apresentada de temente é alguém que reverencia a Deus, tem um respeito pelo culto e trata as coisas de Deus com seriedade. Tenhamos toda certeza que se Jó vivesse nos nossos dias, eu tenho plena convicção disso, ele não seria de forma alguma um desigrejado, pois ele respeitava o culto e ele reverenciava a Deus e sabia que esse temor era a base da sua espiritualidade. Ele levava as coisas de Deus a sério. Era um homem que agia com temor. Era um homem sábio, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E Jó, ele já tinha essa reverência, ele já tinha esse respeito pelo culto, ele já levava as coisas de Deus a sério. Jó não brincava, né, com as coisas relacionadas a Deus. Ele não brincava com os sacrifícios, ele não levava as coisas de Deus de qualquer forma, não. Ele levava totalmente com seriedade, ele agia com seriedade, ele vivia a sua vida de uma forma intensa para Deus. E isso de uma forma séria, sincera e reverente ao Senhor. Além disso, sempre que Jó observava que algo era mal, aqui também está escrito, ele logo mudava a sua trajetória. Por quê? Porque ele desviava-se do mal. Isso quem está dizendo é o Senhor. Dizendo que Jó é alguém que se desvia do mal. Ele mudava a sua trajetória para que assim procedesse. Quando ele se desviasse do mal, ele conseguia evitar. Era por isso que Satanás, ele odiava Jó. Porque quando Deus pergunta para o diabo, de onde vens? E ele diz de rodear a terra e passear por ela. E todas as vezes que Satanás passeava pela região de Jó, nós temos a referência bíblica. Ele desviava-se do mal, ou seja, o diabo não tinha encontro com Jó. Jó não tinha encontro com o diabo, porque ele era alguém que se desviava. Ele havia sempre se desviado dele, evitado o mal. Paulo, instruindo a igreja, ele deu uma referência, ele disse, não deis lugar ao diabo. Era a mesma ideia de se desviar-se do mal. Era a mesma ideia de quando encontrasse algo que parecesse ser do inimigo, fuja disso aí. Desvie-se disso aí. Logo mude a sua trajetória, como Jó fazia, e desviava-se do mal.
Com isso, nós concluímos o tópico de número 1. Continue conosco e aprenderemos muito mais da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao nosso tópico de número 2. Um homem sábio e próspero. No subtópico 1 nós temos um conselheiro sábio. No subtópico 2 nós temos um homem próspero. No subtópico 3, uma prosperidade baseada no ser. O texto é claro em dizer que Jó era o maior que todos no Oriente. Vejamos o texto. Jó, capítulo 1 e versículo 3, está escrito assim: E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. E era também muita gente, muitíssima gente, ao seu serviço, de maneira que este era o homem maior do que todos os do Oriente. Observe que, por testemunho do escritor do livro de Jó, falando da sua riqueza, ele é o maior que todos da sua região geográfica, ou seja, do Oriente, para Deus, dentro da piedade que Jó tinha. Analisando a piedade, Deus, olhando isso para Jó, ele sabia que não tinha ninguém na terra semelhante a ele. Ninguém era como Jó, em termos de piedade. Pois bem, quando o texto diz que ele era maior que todos os do Oriente, ele era superior aos seus conterrâneos. Conterrâneos, né? Às vezes as pessoas confundem muito essa palavra com contemporâneos, né? Contemporâneos é quem viveu no mesmo tempo. Conterrâneo é quem vive da mesma terra ou faz parte da mesma terra. Então, ele era superior a todos aqueles que faziam parte da sua terra ali do Oriente, tanto em riqueza como em sabedoria. Jó, ele era um homem que sobrepunha a todos ali do Oriente, tanto em riqueza como em sabedoria. E em piedade, ele sobrepunha a todos que havia sobre a face da terra. Vejamos o texto de Jó, capítulo número 29, versículo 7 ao 9. Diz assim o texto sagrado: Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as palavras e punham a mão sobre a boca. Veja que texto falando da honra e o respeito que Jó tinha quando ele saía, né, na rua ou na porta da cidade. Jó, ele fora um homem muito respeitado e honrado, conhecido por sua integridade e lealdade. Ele tinha um lugar no governo da cidade. Por que ele tinha um lugar no governo da cidade? Quando o texto diz aqui que ele saía à porta, que era geralmente na porta da cidade, onde eram julgadas as causas que aconteciam na cidade, veja que Jó era um dos que saíam à porta da cidade, né? Então, ele era alguém que julgava ali. Ele tinha um lugar no governo da cidade, provavelmente ocupando o lugar de juiz, reverenciado por sua sabedoria e eloquência. Em Jó, capítulo 29 e versículo 22, vemos como era encerrada a discussão que havia na porta da cidade quando Jó ele presidia como juiz ali aquela sessão para julgar as causas que acontecia na cidade. Vejamos o texto sagrado, Jó capítulo 29 e versículo 22. Acabada a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles. Veja, Jó, ele determinava a última palavra. Quando tinha o julgamento, acontece o que o texto diz do versículo 7 ao 9, quando Jó falava, os príncipes, que eram homens honrados, eles colocavam a sua mão à boca e continham as suas palavras. Eles não falavam, né? Até os moços se escondiam quando viam Jó. E os idosos, que geralmente eram os homens mais respeitados da época pela sua sabedoria e o tempo de vivência que tinha, eles se levantavam e se punham de pé, em referência
em reverência à sabedoria que este homem tinha. Eles não ousavam replicar as palavras que Jó dizia. Era um homem sábio, ele era o homem maior que todos do Oriente. Subtópico de número 2, um homem próspero. A ideia do Antigo Testamento acerca de prosperidade transcende o simples acúmulo de bens materiais ou bem-estar físico. A compreensão que se tem no Antigo Pacto é que a prosperidade, antes de tudo, é espiritual para secundariamente ser material. Uma observação detalhada dos versículos 1 a 3 do capítulo 1 de Jó, veremos que essa premissa é verdadeira. Vamos ver o texto sagrado, do versículo 1 ao 3. Veja, no versículo 1, Jó é temente a Deus, ou seja, prosperidade espiritual, comunhão com Deus. No versículo número 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, prosperidade familiar. No versículo número 3, ele tem 11.500 animais, prosperidade material. Como a gente estudando e eu conversando com o professor Wallace, a gente chegou a essa conclusão, que no versículo 1, Jó, ele se dá bem na sua comunhão com Deus. No versículo 2, ele é excelente na sua comunhão familiar, na sua prosperidade familiar. E no versículo número 3, ele se dá bem nos seus negócios. Ele é um homem próspero na sua prosperidade material. De maneira nenhuma podemos confundir a riqueza com prosperidade. Jó, ele não era simplesmente um homem rico, ele era um homem próspero. Ele também era próspero. Veja que essa prosperidade de Jó, ela não estava baseada somente nos seus 11.500 animais e nos seus servos que trabalhavam para ele. Mas a prosperidade de Jó estava em, primeiramente, temer a Deus. Segundo, ter uma família abençoada. E terceiro, ter todos os bens que ele tinha. Então isso é prosperidade. Da mesma forma que não podemos confundir humildade com pobreza, né? Tem gente que confunde as coisas. Tem rico que é humilde e tem pobre que é orgulhoso. Não podemos confundir essas coisas. Riqueza não é prosperidade e pobreza não é sinônimo de humildade. A riqueza de Jó era fruto do seu trabalho e sua prosperidade era fruto da sua comunhão com o seu Deus. A própria literatura sapiencial, ela dizia isso, que faz parte do livro de Jó, Eclesiastes, Provérbios, ela fazia parte dessa literatura. Isso nós vemos em Provérbios, capítulo número 3 e o versículo número 10, ela vai mostrar que enquanto que a riqueza é fruto do trabalho, a prosperidade é fruto de uma comunhão com Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, está escrito assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Esses versículos, eles mostram a verdadeira prosperidade, que não vem através de engano e corrupção, mas através de uma vida dedicada, primeiramente, a honrar ao Senhor, a honrar a Deus, e segundo, uma dedicação ao seu trabalho. Provérbios, ainda nessa literatura sapiencial, ele 28 e o versículo 6, ele diz assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então, não é riqueza, é prosperidade, né? É isso que nós devemos entender, que Jó não era somente um homem rico. Em riqueza, ele era maior que todos do Oriente, como a gente já vimos aqui no início. E em prosperidade, ele era o mais piedoso entre todos os homens da terra. Subtópico de número 3. Uma prosperidade baseada no ser. Jó não estava preocupado somente em ter bens materiais, mas ele tinha uma grande preocupação em quem ele era. Por isso que ele não abre a mão do temor do Senhor. O que torna Jó diferenciado é que ele conseguiu um grande tesouro
com o temor do Senhor. Ele conseguiu uma grande riqueza com o temor do Senhor. Ele estava preocupado em quem ele era para Deus. Em Provérbios, capítulo 15, e o versículo 16, ele diz: melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Veja, Jó conseguiu um grande tesouro, e isto com o temor do Senhor, a ponto de o próprio Deus olhar para ele e dizer: tu viste o meu servo Jó. Deus chama ele de seu servo. Era um homem que temia a Deus e que tinha a sua prosperidade baseada naquilo que ele era, em quem ele era. Assim nós concluímos o tópico de número 2. Fique conosco e vamos estudar o nosso terceiro tópico em nome de Jesus. Com isso, chegamos ao nosso terceiro tópico: um homem de profunda piedade pessoal. Subtópico de número 1, um homem dedicado à família. Subtópico de número 2, um homem de moral piedosa. Subtópico de número 3, um homem de vida consagrada. Subtópico 1, um homem dedicado à família. Já vimos na aula anterior, ministrada pelo professor Wallace Gabriel, que Jó viveu no contexto patriarcal, ou seja, onde o pai é quem governava a família. Vemos de forma implícita como Jó era um homem dedicado à sua família. Vejamos o texto. Jó, capítulo número 1 e versículo número 4. Diz assim o texto: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Vejamos agora de forma detalhada. Primeiro, os filhos de Jó realizavam reuniões familiares. Isso mostrava uma união entre eles. Jó educou seus filhos a ponto de deixar uma união entre eles. Os filhos de Jó, eles não eram desunidos. Eles faziam seus banquetes e eles convidavam as suas filhas. Segundo, cada um deles tinham as suas casas. Veja que o texto diz: em casa de cada um. Cada um deles tinha suas casas. E essas festas eram realizadas nas casas deles, mostrando responsabilidade de cada um em cuidar da sua própria casa. Ou seja, Jó ensinou seus filhos a serem responsáveis. Eles cuidavam cada um da sua própria casa. Cada um tinha a sua própria casa. Terceiro, eles convidavam as irmãs que provavelmente moravam com Jó e iam com a permissão dele, pois Jó tinha ciência dessas festas, mostrando que Jó ensinou a eles o afeto familiar. O próprio Jó chama os seus filhos de meus meninos. Veja, que palavra carinhosa Jó usa para seu filho. Isso quando ele está lembrando o seu primeiro estado, depois que ele perdeu tudo, no capítulo 29, ele vai dizer isso: os meus meninos. Ele usa esse termo carinhoso, mostrando que era bom quando os meus meninos estavam à roda da minha mesa, lá no capítulo 29 do livro de Jó. Então, você vê que ele tratava os seus filhos com afeto. Ele tratava os seus filhos com carinho. Assim também, os filhos, quando faziam as suas festas, carinhosamente, ele convidavam as suas irmãs. Então, Jó, ele dedicou a sua vida aos seus filhos. Além desses aspectos, podemos ver como Jó inclui a sua esposa nas bênçãos que eles receberam da parte de Deus. Vamos ver uma análise do texto. É um texto que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai interpretar de uma forma diferente. Veja, e disse, Jó capítulo número 1, versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Observe que aqui Jó está falando a um servo.
Aqui ele está dirigindo-se a palavra ao servo. Quando o servo trouxe a última notícia, ele vai lá e diz essas palavras ao servo que ele está falando. Ele usa o pronome oculto eu, né? Ele está dizendo eu nu saí. Veja, eu nu saí do ventre, mostrando que o servo não estava incluso. Ele está dizendo para ele, quem saiu nu fui eu. Não é obrigação sua estar comigo. Sou eu. Mas para a mulher, ele vai agir diferente. Isso mostra a dedicação de Jó para com a sua mulher. Vejamos a situação quando se trata da esposa. Jó, capítulo 2 e versículo 10. Olha o que é que ele diz. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Veja que Jó, ao falar com o servo, ele usou o pronome eu, né? Ele está dizendo eu saí nu do ventre. Mas quando ele fala com a sua esposa, ele inclui as bênçãos de Deus na vida dela. Ele diz assim, receberemos o bem, ou seja, fui eu e você. Fomos nós que recebemos os bens de Deus na nossa vida. Veja que ele inclui a sua esposa no seu projeto familiar. E aí ele diz, não receberíamos, ou seja, como nós recebemos o bem, também estamos prontos para recebermos o mal, se for este o caso. Então Jó, ele nos dá uma aula de dedicação familiar, tanto para com os seus filhos, nos 3 aspectos que vimos, como para com a sua esposa. Ele inclui os bens de Deus, tanto na vida dele, quanto na vida dela. Subtópico de número 2. Um homem de moral e piedade. Jó tinha uma vida dedicada a Deus e levava a sério o culto. E a sua piedade era ilustrada pelo fato de sempre oferecer holocausto pelos seus filhos, sempre que acabava o turno das festas. Veja, Jó tinha essa preocupação de dedicar-se um sacrifício a Deus ao fim da festa dos filhos, né? Jó capítulo 1 e versículo 5 está escrito: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó. Olha agora a dedicação de Jó. Continuamente. Não era uma vez ou outra. Era continuamente. Jó, ele tinha essa dedicação. Uma vida de piedade a Deus. Uma vida moral. Né? Observe que enquanto os filhos de Jó enviavam convite para as irmãs para irem às suas festas familiares, Jó enviava convite a todos os seus filhos para o culto sacrificial a Deus. Quando o texto diz ali, e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, era o convite que ele fazia e os santificava. Veja, ele convidava os seus filhos ao sacrifício. Os filhos convidavam as filhas a irem à festa. Jó convidava todos os seus filhos e todas as suas filhas a fazerem o sacrifício a Deus, aonde era oferecido o holocausto. E interessante, segundo o número de cada um deles. Jó, ele oferecia o sacrifício por todos os seus filhos. Vamos ao nosso subtópico de número 3. Um homem de vida consagrada. Jó agia como um pai piedoso. Ele tinha um zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos e vivia atento à conduta e o modo de vida deles. Jó dedicou tempo e atenção necessária para que seus filhos aprendessem acerca de Deus e para mantê-los distantes dos seus pecados. Vejamos ainda o mesmo versículo de Jó, né, no capítulo número 1 e versículo 5,
onde ele vai tratar essa mesma ideia, que sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Veja que Jó os santificava. Ele não só convidava, mas os santificava. Ou seja, ele consagrava os seus filhos para viverem uma vida separada para Deus. Santificar é isso, é separar, é consagrar. Ele consagrava os seus filhos. Ele, como patriarca, como nós ajudamos aqui, como líder espiritual da família, ele fazia isso para que os seus filhos eles vivessem uma vida de consagração. Era tão importante essa atitude que Jó fazia, essa consagração que ele fazia dos filhos, que o próprio Satanás reconheceu que Deus havia cercado a vida completa de Jó. Vamos ver como é interessante no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 10, o que é que o texto nos mostra. Isso é o diabo falando para Deus. Porventura, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Veja que essa vida consagrada que Jó tinha, gerou uma cerca sobre Jó. O versículo 10, quando o diabo fala para Deus, ele diz, tu cercastes. O Deus havia cercado, né? Tinha uma cerca de proteção sobre Jó, sobre sua família e sobre tudo quanto tinha. O texto é claro em dizer, o versículo 10 diz assim, tu cercaste de bens, primeiro, a ele, a sua casa, apontando para a família, e a tudo quanto tem. A vida consagrada que Jó tinha não se resumia somente a si, mas estava dedicada à sua família, à sua casa e a tudo que ele possuía. Como diz o hino da nossa harpa cristã, 432, ele diz, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Com isso, nós concluímos esta lição dizendo que a vida de Jó, ela estava destacada em 3 aspectos. Ela estava destacada, primeiro, em caráter, segundo, em prosperidade e terceiro, em piedade. Esses eram os 3 aspectos que a vida de Jó estava abalizada. Ele tinha um caráter, né, íntegro, ele era um homem reto, ele tinha muita prosperidade, ele tinha uma família abençoada, ele tinha bens materiais e ele era um homem que tinha uma vida consagrada a Deus e que vivia em piedade. Que Deus abençoe a todos, né? Cremos que teremos um trimestre abençoado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, né? Deixe aí a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, né? Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aí para que nós possamos assim dialogar, né? E continue conosco, orando conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Nós agradecemos a todos os irmãos que assim têm nos ajudado, têm nos dado palavra de incentivo e assim têm assistido nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.